Eu, desde o início da pandemia do coronavírus, eu falei para vocês sobre a Itália, sobre a Europa, que eu moro aqui na Itália, na Lombardia, na província de Como. E faz bastante tempo que eu venho dizendo a vocês que aqui a gente já estava com os casos bastante controlados e que aqui a gente está num outro momento, todo mundo saindo, tudo aberto. Só que ultimamente, mais ou menos há uns 8 dias, a situação aqui na Europa começou a mudar. E como eu tenho um compromisso de sempre dizer para vocês como nós estamos, o que nós estamos fazendo, eu decidi fazer esse vídeo para vocês. Se vocês se recordarem, há mais ou menos uma semana, eu coloquei um vídeo da Anitta, que ela fez um show dentro de uma boate aqui na Itália, e que logo após isso fecharam de novo as discotecas e alguns bares por conta das pessoas que começaram a aparecer contagiadas. Nós estávamos com uma média de 100 e poucos casos ao dia e nós víamos a Espanha crescer um pouquinho mais, víamos a França, a Alemanha, mas tudo muito contido. Portugal também com alguns casos mais perto de Lisboa, mas o resto, de uma certa forma, tudo muito contido. O que tem acontecido aqui nesses últimos dias? O verão europeu, ele vai de junho a setembro. E tirando essa época, a Europa é bastante fria em muitos lugares. Então o europeu, ele tem desespero pelo verão. Quando chega, ele quer viajar, ele quer ir para a praia, ele quer ir para o mar. E realmente existem muitos incentivos ao turismo. O governo incentivou para que acontecesse essa coisa, porque senão tem problemas da economia, que nós ficamos fechados 87 dias. Só que o que acontece hoje é que as pessoas começaram a agir como se nada tivesse acontecido. Usam máscara, sim. Agora voltou na Itália a ser obrigado a usar máscara até no externo. Em Portugal não, só dentro dos lugares. Na Espanha não usam nada. De vez em quando usam, outras não usam. Na verdade, a Espanha o pessoal abandonou. Na Inglaterra, os contágios nunca decresceram muito, continua na casa de 800 e poucos ao dia. Na França, começou a aumentar bastante. De ontem para hoje, na Espanha, os casos estouraram. Nós tivemos mais de 7 mil casos em 24 horas na Espanha. A Itália, que estava numa média de 100 e poucos casos, que tinha ido para 200 e pouco, nesses 2 últimos dias fez 600 e poucos casos e hoje 850 quase casos. E Portugal continua com 200 e poucos casos, mas para um país que tem só 10 milhões de habitantes, não é que é pouco. Então, nós percebemos, infelizmente, uma segunda onda aproximando, dando sinal de vida aqui na Europa. O que nos deixa bastante incomodados. Primeiro porque o lockdown aqui foi completo e aqui alguns governos já avisaram que os países não aguentariam mais um fechamento total de novo, porque a economia realmente não aguentaria. Então eles dizem que cada um se cuide. Nós temos dados agora assustadores que a maioria dos internados e infectados nessa hora são jovens, até 28, 30 anos. Ontem nós perdemos um homem de 34 anos que estava com coronavírus já há 5 meses lutando contra a doença. E a gente começa a perceber, por exemplo, em Portugal ontem houve o primeiro óbito de neném, foi um neném de 5 meses. E na Itália tem 5 ou 6 amigos internados em terapia intensiva de 17 a 19 anos que estavam numa festa. O que a gente vê de tudo isso? A gente vê os Estados Unidos completamente desordenado, sem um controle. A gente vê o Brasil completamente descontrolado. E a gente vê a Europa, que pensava-se que estava controlado. A gente vê aqui um descontrole. E o que mostra que nós, seres humanos, realmente a gente não consegue ficar quieto. A gente tem que trabalhar, a gente tem que ver amigo, a gente quer sair, e isso me inclui todos, porque depois de um lockdown completo, muita gente com comprometimento de depressão, de outras coisas. Então,
né? Esse vídeo é para dizer para vocês que, infelizmente, aqui na Europa, nós vamos ter que repensar a vida, repensar como fazer, repensar a forma de viver, e a gente vai ter que se cuidar. E o que eu dou de conselho para mim e para todos vocês que estão me assistindo, nós vamos chegar num momento que a única forma da gente se cuidar é a responsabilidade individual. Como eu disse naquele meu primeiro vídeo em março, ninguém mais vai cuidar de você nem da sua família. É você que vai cuidar de você e da sua família. Então, cuidem-se. As vacinas estão aí ameaçando, mas não chegaram. Mesmo depois de chegar, o tempo de imunização seria bastante grande antes de imunizar todo mundo. O vírus está aí, vai e volta. Bastou a gente abrir as coisas aqui, voltar à vida normal para o vírus voltar a crescer. Ele é agressivo, ele cresce, ele manda muita gente para UTI. Graças a Deus, os números de mortes estão mais controlados, mas a gente tem que se cuidar. Então, de novo, eu falando aqui de coronavírus, mas eu quero dizer, gente, vamos nos cuidar que não é brincadeira e que ninguém vai se cuidar por nós. A responsabilidade da nossa vida e das nossas famílias é só nossa. Um beijo e eu vou continuar falando para vocês as novidades daqui, tá?